Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a presença da Val Vilhas. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, Val. É uma honra para mim estar aqui contigo. Sou uma grande fã e admiradora do canal, então é uma bênção. Uma cocriação, uma das cocriações que eu fiz está sendo realizada aqui hoje. Ah, que bom, Val. É um gosto tê-la connosco aqui no Descobre Astrologia, nesta missão de partilhar astrologia e para falar de um tópico que eu acho que há muito interesse, que é a questão da carreira. Uhum. Será que a astrologia nos pode ajudar na nossa carreira, a perseguir a nossa vocação? Então acompanha-nos até ao final deste vídeo, porque eu tenho a certeza que através da partilha da Val tu vais ter aqui algumas ideias super importantes. E há um exemplo prático no fim, então acompanha, aproveita, vai ficar o bloco de notas e vamos embora, Val. Val, se calhar vamos começar pelo princípio. Porquê é que este tema da carreira, da vocação, é importante para si? Bom, aí eu vou ter que voltar alguns passinhos, né, lá para 2013, quando eu fiz a minha transição de carreira. E naquela época eu fazia formação de coaching, fazia terapia, fazia processo de coaching também para a minha carreira e estava me sentindo muito perdida, Diogo. E aí eu encontrei na astrologia um caminho para voltar para mim mesma. Eu gosto Que lindo. muito desse sentido que a gente dá para o mapa, no sentido não de ele trazer um destino, de ele trazer uma resposta pronta, e sim no sentido de a gente poder olhar para a nossa alma através desse espelho astrológico. Que lindo, Val. Maravilha. Então, para quem está a dar os primeiros passos, Val, por onde é que nós vamos começar a desvendar esta partilha de hoje? Quer começar por onde? Eu vou começar pela casa em que a gente ganha dinheiro, que eu acredito que bastante gente aqui vai se interessar. Que é a casa 2. Então, para quem está chegando por aqui, não sabe de onde que eu também parti, né, eu trabalho com astrologia kármica, tá, Diogo? Só para dar uma situada aí no pessoal. E o mapa da carreira, quando a gente começa a olhar para a casa 2, a gente não vê só o dinheiro ali, tá, gente? A gente vê muito mais coisas. E ali é uma casa em que a gente fala de valores. Qual é o valor que eu me dou até para que eu possa me dar o valor também financeiramente. Então é uma via de mão dupla. Muitas vezes a gente olha para a casa do dinheiro apenas como essa questão do físico, da abundância, da prosperidade em grana, né? Mas a gente também tem que entender o quanto a gente efetivamente está se valorizando na prática. Então a casa 2 pertence originalmente ao signo de touro, que cuida das finanças. E ali a gente também pode se deparar com valores e talentos e dons que a gente já desenvolveu em vidas passadas. Então é muito mais do que parece ser. A gente começa a mergulhar nessa casa e perceber qual é o signo que está ali, na abertura da casa, que a gente chama de cúspide da casa na astrologia, para a gente entender como que a gente funciona e como que a gente flui nessas águas da prosperidade aí. Então, se por acaso você tiver gêmeos ali, já nos traz indícios de que a gente veio comunicar, que a gente veio trazer através da nossa voz algo sagrado, algo a ser compartilhado. E aí é bem importante que a gente verifique também onde que está a energia do Mercúrio, que é quem rege esse signozinho que está ali. Excelente. Então, maravilha. Só para fazer aqui um apontamento. Então, Mercúrio rege Gêmeos, por exemplo, se tiveres Touro, também é regido por Vênus, e assim vai, não é? Então, o primeiro ponto muito importante é nós percebemos então assim da cúspide e vamos à procura desse regente para desenvolver mais informações. Quer dar um exemplo, Val? Então, imaginando que alguém tem lá casa 2 com Gêmeos e o Mercúrio, onde você quiser. Quer dar um exemplo assim Quero. de conexão? Quero dar um exemplo então de um Mercúrio na casa 8, que é uma casa que pertence originalmente ao Escorpião, fala de morte, fala de renascimento, fala de profundidade. Então não vai ser uma comunicação rasa, vai nos exigir uma palavra que traga profundidade. O Escorpião não vai querer Bonito. saber de superficialidade. Os Gêmeos ele pode ter um pouquinho aquela fama, né, Diogo, de ele é o mais superficial, ele fica ali no plano mental das ideias, mas não chega na sabedoria sagitariana que está lá no oposto e também complementar. Mas essa energia
dos Gêmeos, com essa apimentada aí dessa casa 8, dá um sabor diferente para a comunicação. Então, aonde o Excelente. Mercúrio nos leva, ele vai nos traçando essa caminhada, essa rota para a gente poder conseguir compreender qual é o tipo de comunicação que a gente veio fazer, como a gente veio comunicar, como a gente veio expandir através desse chakra laríngeo. Que lindo. Maravilha, hein, Val? Então já temos um primeiro passo, ver a casa 2, perceber a questão de valores, dinheiro, gestão de dinheiro, como é que nós podemos, de alguma forma, rentabilizar a nossa vida. Agora, qual é o próximo passo? Agora, o próximo passo é a gente ir para o meio do céu, que é um dos pontos mais iluminados da nossa mandala astrológica, o famoso MC, que é uma casa originalmente pertencente ao Capricórnio, regido por Saturno, o nosso grande pai, e ali é uma casa em que nos traz a nossa reputação, como nós somos apresentados à sociedade, como nós somos vistos pelo outro. E muitas vezes eu percebo, Diogo, que a gente está muito preocupado, né, com esse externo, e não que não deva estar, mas o quanto chegar nesse meio do céu, nesse propósito, nos exige muito mais do que essa conexão com o externo. Porque se a gente não fizer um bom trabalho nessa jornada de 12 casas até a gente chegar lá na 10, a gente pode se perder no meio do caminho. Então, se a gente estiver mais preocupado com esse externo, com essa reputação, com aquilo que vão nos validar, e menos com o propósito de fato, a gente deixa de ser um canal para transbordar esse nosso servir. E isso faz com que a gente perceba que para chegar lá na 10, a gente não vai chegar de forma superficial, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter comprometimento para que a gente possa assumir o nosso lugar de fato. E não apenas querer brilhar ou querer ganhar essa reputação que muitas vezes as pessoas eu vejo falando também, hoje em dia com muitas modas, né, das mentorias, assume a sua autoridade. Eu considero que a autoridade ela vai sendo construída e não tem o pulo do gato nem a pílula mágica, tem um processo que exige realmente que a gente consiga sustentar esse propósito. E no momento em que a gente, e até me emociono de dizer isso assim, porque eu acredito que é um trabalho que hoje em dia a gente foi perdendo muito com essas aparências, esse externo, e de novo, não desmerecendo nada disso, mas que a gente não inverta esses valores e que a gente possa, para chegar na casa 10 sustentando esse propósito, a gente tem esse nosso receptáculo da alma bem preparado, para que a gente possa não apenas trazer para a vida os nossos dons e talentos, mas para que a gente possa transformar em propósito no momento em que a gente transborda isso para o mundo. E isso é uma consequência, assim como eu entendo que a casa 2, ela vem desse transbordo da prosperidade no momento em que a gente tem essa entrega para aquilo que a gente veio cumprir como missão. Isso é muito importante, Val. Se ser famoso bastasse, não é? Não havia músicos, não havia artistas, não havia tantas figuras que são reconhecidas que se suicidam, ou que têm vidas bastante complexas. Então realmente não chega só chegar lá em cima, não é? Temos que Não, construir, exatamente, o sustentar. exatamente, dar forma e dar base. Uhum. Boa, Val. Quer trazer um exemplo, por exemplo, de um signo na cúspide da casa 10 para entender esta conexão? Já que eu estava a falar dos Gêmeos ali na 2, eu vou para o Aquário, que é um signo de ar do mesmo elemento, lembrando que quando a gente não tem signos intersectados no mapa, e aí vocês depois dão um Google ali para quem está chegando, conectando aos pouquinhos com a astrologia, pode verificar, porque não é a pauta do nosso encontro aqui. Então, a gente vai ter os signos das casas de carreira 2, 6 e 10 no mesmo elemento. Então, se eu tiver o Câncer ali na casa 2, aí eu vou ter na 6 ali o Escorpião, vou ter na 10 o Peixes, e a gente vai construindo então assim a nossa tríade aí de carreira, né, se a gente for considerar, como eu gosto muito de trabalhar com as casas 2, 6 e 10. Claro que isso vai depender muito
do perfil de cada astrólogo, do tipo de astrologia, da maneira como cada um conduz os seus processos, né. É a minha forma de ver e é a forma que eu fui construindo tanto para mim, quanto ao longo dos meus atendimentos. Então a gente vai Claro. chegar ali na 10 com essa energia do aquário, então já que a gente tinha os gêmeos ali na casa 2, Libra seria na casa 6, para poder dar esse exemplo que eu sei que o Diogo gosta, a gente sempre trazendo, né, bem desenhadinho para o pessoal poder acompanhar, bem legal. E lá na 10, então, a gente tem o signo de Aquário. E aí a gente tem essa energia uraniana, essa energia desse signo que é visionário e que tem essa habilidade de raciocínio, que tem uma criatividade, uma autenticidade. E eu sempre digo que, estando essa energia, independente do signo, mas vamos usar o exemplo do Aquário, dentro dessa casa capricorniana, não adianta a gente querer dar de louco e a gente não ter a responsabilidade, porque senão a linha ali é tênue, né, entre a genialidade dessa energia aquariana e a loucura. Então a gente tem que estar sempre lembrando que para tudo vai se exigir essa responsabilidade. Ainda mais o Saturno sendo um corregente aí dessa energia também maravilhosa aquariana. Maravilha, Val. Excelente. Então, aí vale também olhar para o regente de Aquário, não é? Que seria essa dupla regência, Urano e Saturno, tal e qual como a Val fez em relação à casa 2. Só, é assim, a Val falou, não estava na pauta, mas eu não vou deixar passar. Quer trazer algumas ideias sobre a casa 6, porque já que referiu que faz parte da tríade da carreira, pode ser que seja útil para quem nos esteja a ver, Paulo. Claro, então vamos seguir dentro dessa mesma linha, né? Eu gosto muito de trabalhar com a casa 6, que é uma casa que originalmente pertence ao signo de Virgem, como a casa do serviço, a casa da rotina, do cotidiano, do dia a dia. Então, como é que eu funciono no meu dia a dia? Como é que eu me organizo? É uma casa que também se refere não apenas a trabalho, mas à saúde, né? Então, aqui também está nos exigindo uma disciplina. Se a gente tem ainda essa tríade numa energia de terra, vai puxar mais ainda, porque daí eles vão estar, as energias vão estar em casa, né? Porque daí o tourinho ali na 2, por exemplo, com o virgem na 6 e o capricórnio na 10, mais ainda chamando na responsabilidade. Então, ali na casa de virgem, se a gente tiver a energia do Libra, dentro desse exemplo que a gente está montando aqui, a gente precisa compreender que, para a gente poder desenvolver bem no nosso dia a dia, nossa rotina, não dá para ficar aquela bagunçarada, né? Então a gente precisa equilibrar, porque Libra é o signo regido por Vênus, então equilíbrio é estética, então é um signo que possivelmente vai precisar de uma mínima harmonia dentro dos seus ambientes e não costuma gostar de briga, muito pelo contrário. Então, uma energia, claro que aqui a gente está falando desses arquétipos de uma forma muito ampla e generalizada, né? Então, é claro que a gente vai ter que construir tudo, se Libra está ali, onde é que está Vênus, para a gente poder ir sempre fazendo essa costurinha bacana. Mas essa energia do Libra ali, então traz essa questão da estética e traz essa questão do equilíbrio dentro e fora, que se faz necessário para construir esse dia a dia de uma forma mais prazerosa. Que bonito. Val, então já deixamos, já com este resumo maravilhoso, já temos aqui 3 casas, pronto, muito importantes para nós falarmos de carreira. E qual é o próximo passo? Vamos deixar as casas e vamos falar de outras coisas também importantes do mapa? Claro, vamos lá, vamos deixar o pessoal na vontade, né, vamos falar de todo esse conteúdo aí, vamos caprichar aqui para o pessoal já poder começar a pegar o seu mapa e dar uma espiadinha ali, nossa, o que que eu tenho na casa do dinheiro, o que que eu tenho na minha rotina, o que que eu tenho no meu meio do céu, depois vocês nos contam aqui que a gente quer saber, né, Diogo. Será um gosto. E Ver os comentários de toda a gente. exatamente, a gente quer saber o que que vocês têm aí, o que que vocês estão identificando e aprendendo. Então a gente vai para a parte da fortuna. Pode ser? Vamos lá falar um pouquinho do Maravilha. lote, também conhecido como lote, né, da fortuna. Eu gosto muito de trazer esse conceito como um conceito único de sucesso. Então ele é único e particular, não é vida ganha. Eu adoro quando as pessoas dizem: "Ah, eu tenho lote, parte da fortuna no signo de Leão, vou brilhar, vou iluminar, vou, né, vim para sentar naquele trono maravilhoso leonino". Gente, muita calma nessa hora. Primeiro porque a gente tem que compreender que, independente do ponto que a gente vai estar trabalhando na astrologia, a gente sabe que Saturno vai estar em algum lugar, trazendo algumas restrições, algumas limitações, chamando na responsabilidade.
A gente sabe que o Quiron, mesmo que hoje não seja o nosso contexto aqui também, é a feridinha que a gente traz aberta de outras vidas, que também pode estar impactando em algum desses pontinhos dessa leitura do mapa da carreira. Então, é muito importante a gente entender que tudo é uma construção. Eu tinha uma prof que dizia assim, ó, e que era uma capricorniana como eu, e que até hoje eu lembro ela dizendo assim, como se fosse hoje: não estraguem os mapas de vocês. Pelo amor de Deus, vocês têm muito mais capacidade de melhorar e ficam estragando os mapas. Então, o mapa ele não vai ganhar vida sem a gente dar o passo, sem a gente tomar a decisão. Ele vai trazer um norte, ele vai trazer uma direção, mas ele não ganha vida sem a nossa atitude, sem o nosso compromisso em trabalhar ele da melhor maneira, né? Então vamos pegar essa parte da fortuna, esse lote da fortuna, ver aquele signo que está ali e caprichar, né? Então vamos usar esse exemplo do leão que eu trouxe para a mesa. Então o leão, ele é um signo que ganha destaque, ele é elemento fogo, ele chega, ele ilumina, ele preenche, ele expande. Então a gente tem essa regência do sol, onde você veio iluminar. Então é uma bênção ter ali essa energia leonina, mas a gente também tem que fazer a nossa parte para trabalhar isso. Então digamos que a pessoa é muito tímida, vamos dar esse exemplo, e ela tem uma energia ali do lote da parte da fortuna em leão, né? Ai, Val, eu não consigo me comunicar, como é que eu faço? Então agora eu não vou conseguir chegar no ápice do meu conceito único de sucesso. Gente, eu tenho Quiron em Touro, era então para eu não estar aqui falando para vocês, né? Colado no meu ascendente. Então, meu cartão de visitas do ascendente ali veio ferido, em Touro também, rege o laríngeo. Para quem não sabe, já está sabendo, e para quem está me acompanhando aqui, que já conhece a astrologia, já está entendendo. Então, o que eu fui fazer? Dicção oratória, cuidar para desenvolver essa comunicação, né? Quer dizer que por isso a gente não vai ter medo, a gente não vai ter insegurança? Claro que vai. Então, o que é a dica que eu dou? E aí, quem se identificar com alguns pontinhos do que eu estou trazendo de bônus aqui, já vai anotando no caderninho. Vocês têm que praticar. Então, não é onde tem dor também tem lição. Então, a prática é não fujam da raia. Sabe que o leão está ali para iluminar o mapa de vocês? Enfrentem os medos, né? A gente fica às vezes esperando, eu estou esperando para me preparar, fazer mais um curso, ler mais um livro, fazer mais uma mentoria, para daí sim, Val, eu conseguir chegar lá, me expressar, porque eu sei que aquele leão está ali. Não esperem, façam. O feito já é perfeito. Aprendi isso com uma cliente há alguns anos Maravilhoso. e anotei no meu caderno. O feito já é perfeito. Quem tiver muito virgem no mapa aí, ou tiver a casinha do virgem cheia ali, anota 2 vezes, tá? Mas é verdade, Val. Isso é muito importante e olha, também aproveito para enriquecer a partilha que eu tenho o Quiron em Gêmeos. Então eu também não daria, teoricamente, não é? Também não deveria estar aqui com podcast há 2 anos e tal. Então realmente é preciso ir com medo, às vezes tem que se ir para a frente, mesmo com receios e medos, tem que andar para a frente, não é? É Exato. muito importante. É isso mesmo, é, Val. Maravilha. Então, casa 2, casa 6, casa 10, lote da fortuna e faltas falar de um ponto que eu sei que a Val gosta muito, que é Nodos lunares. E só trazendo um puxadinho aqui do que o Diogo falou sobre essa questão do Quiron em virgem dele, né? O quanto a em gente... Gêmeos, em Gêmeos. Eu em tenho o Quiron em gêmeos... Ah, Gêmeos. tá, entendi, em virgem. Em gêmeos, o quanto é importante a gente compreender que todos nós viemos feridos. Todos nós. Mesmo que a gente se trabalhe, todo mundo vai ter algo para trabalhar nas questões de estima, medo de rejeição, etc e tal. Então a gente tem 2 opções, né? Ou a gente enfrenta ou a gente vai deixar esse espaço, esse lugar para alguém sentar. Então, né, o ideal seria que cada um ocupasse o seu de uma forma autêntica e com presença. Então não deixe o seu Sim. espaço para que outros ocupem, faça a sua parte. Pega ali para fazer os temas de casa. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar exatamente, mas o contexto sim, da Brené Brown, que fala, né, sobre vulnerabilidade, sobre coragem. Ela diz assim, quem não está na arena
dando a sua cara a tapa, não me interessa a sua opinião. É mais ou menos isso, porque assim, o quanto muitas vezes as pessoas querem criticar sem dar a cara a tapa, sem ir lá fazer. Então vai lá e faz melhor, né, para depois poder criticar. Ou por isso que a gente não precisa ficar tão preocupados com as críticas, porque elas sempre estarão aí, né, sendo ditas ou não, sempre vai ter alguém para criticar. Então estamos aqui, eu sempre digo, eu já estudo astrologia hoje com quase 48 anos, há mais de 30, tá? E eu digo que eu sou uma eterna estudante, porque eu estou sempre aprendendo. Quanto mais eu estudo, menos eu sei, por incrível que pareça. Então estou sempre ajustando os meus processos. Por mais que eu já tenha feito mais de 8.000 atendimentos, eu estou sempre aprendendo, porque cada mapa é um mapa. E o dia que a gente se acostumar demais e perder a alma, perder a nossa entrega para o processo, muda de carreira e tem alguma coisa errada aí. Não, Perdeu a paixão, exatamente. perdeu o brilho e pode passar para o próximo. Excelente, Val. Então, vamos falar então do ponto que a Val, um dos pontos, eu não dizia que o mais que gosta, mas um dos que mais gosta Sim. É são o que eu esses mais nós gosto, lunares. deixa eu admitir. Se eu pudesse ficar todos os dias falando só de nodos, né? O Martin Schumann, ele fala que o restante do mapa acontece no entorno dos nodos, né? Tamanha importância. Eu sou completamente apaixonada por esse tema dos nodos lunares. Sei que já rolou por aqui também uma edição maravilhosa aí sobre os nodos e propósito, etc e tal. E como eu vejo, né? O nó do sul é a cauda do dragão, o padrão de alma, o que nós estamos trazendo, não apenas da última vida. Muitas vezes as clientes me perguntam isso, né? Mas como eu interpreto, do conglomerado de vidas, da somatória de vidas até a gente chegar nessa vida atual. Então ali a gente está num território conhecido. A gente tem aqui muitas vezes uma repetição até inconsciente desses padrões. Então o que eu sempre digo, né? O ônus e o bônus, assim como tudo que a gente olha no mapa, luz e sombra. O quanto é importante a gente compreender que muitas vezes até na automatização de estar repetindo esses padrões, a gente esquece de olhar para o nó do norte, que é o nosso propósito de alma, também conhecido como cabeça do dragão, para onde a gente precisa mirar, mesmo sendo um território ainda desconhecido, porque sempre são signos opostos e também complementares nessa combinação, mas ali no nó do norte, a gente ainda não transitou, a gente ainda não tem aquela capacidade, aquela consciência de tudo que a gente veio desenvolvendo de vidas passadas. Então ele nos dá um pouco de medo, nos dá um certo receio, como é que eu vou pisar ali? Ainda não sei exatamente o que eu posso encontrar. Então a gente, como ser humano, fica ali tentando controlar as coisas e muitas vezes fica um tempão remoendo ali as próprias sombras lá daquele passado, né? Então, até trazendo um exemplo prático, quer dar alguma dica, Diogo, do que tu quer de nó do Não, sul? por favor, Tá, a Val, esteja à vontade. Dei aquilo que fizer mais sentido para si. tá. Então, eu vou trazer um exemplo de um dos que eu acho mais desafiadores, tá? E quem tiver esse não fica tristinho. A gente tem que entender que a gente tudo tem ônus e bônus e tá tudo certo porque a gente caiu aqui com o mapa, caiu nesse planeta aqui com um mapa perfeito, com tudo que a gente precisa para a gente seguir se desenvolvendo. E seguir porque eu acredito que a coisa segue um baile aí. Então eu vou trazer a energia do nó do sul de Libra. Tá? E por que eu acho mas ele é tão fofinho, se relaciona super bem, é o rei, a rainha do networking. Como é que a Val está dizendo que agora o nó do sul, quem vem lá de vidas passadas desse nodo, acha difícil? E eu vou explicar para vocês por quê. O Libra, ele tem muito essa entrega para o outro. Então, muito essa dificuldade de assumir, de se individualizar, como diria Jung, né? Essa individuação que se faz tão necessária para a gente poder não se perder de si mesmo. Então, essa energia do Libra ficou tantas vidas fazendo para o outro, faz para o outro, entrega para o outro, tudo para o outro para realizar. E ele? Onde que fica nessa fila? Né? Muitas vezes não chegou a vez dele. Então, uma das maiores dificuldades é ele conseguir se reconhecer por si mesmo, porque sempre precisa
ainda mais, porque todo mundo precisa, mas ainda mais dessa validação, ainda mais desse olhar para o outro. Senão, quem eu sou sem esse olhar do outro? Quem eu sou sem essa validação do outro? Eu não existo. Então, ele precisa realmente, mais do que, na minha opinião, do que qualquer outro nó do sul, investir nesse autoconhecimento. Todo mundo, tá, gente? Até que, por lei, para mim, deveria ser obrigatório investir em autoconhecimento. Mas olhar para si é um desafio, porque passou muito tempo com a lente para o outro lado. Então agora chegou a hora de se conhecer de verdade, de olhar para si para poder se aprofundar. E aí para onde ele precisa caminhar? Nó do norte, Áries, que daí vai se individualizar, vai com coragem assumir a sua vontade. Pelas minhas experiências de atendimento, Diogo, vou dar um spoilerzinho aqui. Muitas vezes eu adoro quando as minhas clientes nó do sul, Libra, dizem assim: ai, tô super dando limites, tô orgulhosa de mim, eu já tô arrasando. Falei para minha mãe, inclusive, que quer que eu vá lá todo final de semana, que nesse eu não vou poder, porque eu tenho minha família aqui, cuidar do meu filho, tenho que fazer não sei o quê. Ah, é? Que legal, conseguiu falar? Consegui, tô super orgulhosa. E aí? Ah, daí eu não fui no sábado, mas fui no domingo, né? Eu acho uma graça, porque elas não vão num dia, mas no outro dia já estão lá se apresentando e estão achando, estão abalando, não, daí a culpa bateu de tal forma que no outro dia já foram lá se apresentar e bater o cartão, né? Marcar presença. Então, o cuidado para que vocês não se iludam, não se sabotem, não se auto-enganem aí, achando que porque vocês estão aprendendo a estabelecer esses limites saudáveis, não é só na teoria bonitinha, é na prática. Ah, esse final de semana eu preciso de um tempo para mim, então eu vou me respeitar. Não é assim, ah, não vou, mas muito obrigada pelo convite, dá 2 minutos já tá lá batendo na porta da pessoa. Então, cumpram esses compromissos consigo mesmos, que senão não tá valendo, tá, gente? Não vai dar o check na agenda. Não vai. Maravilha, Val. Eu acho giro que todos nós encontramos formas tão rebuscadas de nos enganarmos, que é maravilhoso. As desculpas que nós encontramos para nós próprios são maravilhosas. Então, Val, já falamos casa 2, casa 6, casa 10, lote da fortuna, nodos, e agora só nos falta integrar tudo isto no mapa com esta lente da carreira. E para isso, a Val trouxe aqui, teve a bondade de trazer-nos o mapa, que eu vou já dizer, não é? Que é um exemplo próximo da Val. Então, este nome, Ana, é simplesmente ilustrativo, não é o Não é o nome real meu, e deste não é o meu, mapa. porque o meu nome é Ana Valéria, né? Não é o meu também. Também não é o da Val, mas é sobretudo para ilustrar todos estes tópicos. Então, Val, a palavra está consigo e vamos explorar a carreira neste mapa. Vamos lá. Então aqui a gente tem o que a gente chama na astrologia, não é, eu ia dizer que é um mapa natural, mas não, porque tem signos interceptados ali, 2 vezes Áries e 2 vezes Libra. Mas para não bugar a cabeça de ninguém, para não confundir ninguém, vamos para os nossos tópicos já organizados por aqui. Então aqui nesse mapa, essa cliente tem 27 graus de touro, abrindo a casa 2. Então uma energia taurina, chegando ali nessa casa do dinheiro. Então, é o rei ou a rainha das finanças, regido por Vênus. Então, dentro daquilo que a gente conversou, a gente pode espiar onde é que está Vênus nesse mapa. Então, a Vênus está lá na casa 9, em Capricórnio, já nos trazendo alguns indícios para a gente incrementar essa análise aqui. Então, o touro, esse tourinho estando ali, quer dizer que porque ele entende das finanças, ele não vai ter medo de não ganhar dinheiro ou ficar com alguma restrição em relação a isso? Não, 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 não. Até porque a gente já espiou que tem um Quirón em touro ali na casa 1, ó, que está na mesma energia, que já traz um medo aqui, tanto da rejeição quanto desse medo da restrição financeira. Claro que a gente tem que avaliar dentro de todo um contexto, que não é o nosso objetivo aqui, né? Mas também olhar, perceber aqui que vem desses assuntos taurinos. Como touro é regido o dinheiro, né, que a gente ganha por conta própria. Então, a gente olha para aquela energia venusiana que está nessa casa, então assuntos que a gente poderia dar como exemplo aqui de profissões se a gente só fosse olhar para esse tourinho, porque nunca é uma coisa só, né? Mas a área financeira, consultorias ou trabalhar dentro de uma área mais administrativa, a questão
das próprias terapias, né, porque o touro também tem habilidades para as questões naturais, a questão da estética, porque Vênus rege tanto touro quanto Libra. Então aqui só uma palhinha para vocês entenderem que pode beber dessa água aqui. Só que eu já espiei lá a casa 10, posso já emendando, né, já espiei, ou tu quer que eu siga na ordem, Diogo, para não Não, confundir? não, Val, esteja à Tá, vontade, esteja à perfeito. vontade. Então, olhando aqui para esse tourinho, né, que é bem, quer se assegurar do dinheiro, que precisa ter essa segurança para poder seguir os teus processos de carreira, só que tem uma energia do aquário me chamando lá no meio do céu. E não é um aquário qualquer, gente. Tem sol em aquário, tem nó do sul, tá vindo de aquário, que a gente já falou e já vou emendar aqui também. Marte em aquário, olha, tem um estélio aqui, Mercúrio em aquário, tem aquário aqui até para emprestar para os coleguinhas. Então aqui o que, que me chama a atenção? A necessidade de liberdade, a necessidade de expandir a conexão com os próprios grupos, com o coletivo, com um chamado para uma missão maior, maior do que si. Mas o touro, ele tem uma certa restrição, ele tem um certo medo, né, em relação a isso. Então, certamente, essa alma aqui vai precisar trabalhar essas restrições, trabalhar esses medos, até no sentido da rejeição ali, esse Quirón em touro nos sinalizando, para que possa expandir essa missão, para que possa ganhar asas. E esse touro, ele também, essa energia taurina, mesmo não tendo nenhum planetinha ali, somente o asteroide, o Quirón, é importante a gente compreender que precisa ter uma estrutura, né? Buscar até um equilíbrio no elemento terra, porque veio de ar, tem um ascendente no elemento fogo, depois tem bastante Libra no mapa na casa 6 ali. Então, o quanto essa alma, para poder realizar-se, precisa trazer, e todo mundo, né, o equilíbrio dos elementos, mas o quanto aqui a energia da terra se faz necessária aqui para poder equilibrar junto com os outros elementos, né? E isso está nos chamando a atenção, porque como o Quirón está ali feridinho, o pouquinho que tem de terra ali está um pouquinho, né, debilitado. Tem a Vênus lá, em Capricórnio, ok, mas está fazendo um aspecto um pouquinho tenso. A parte da fortuna, o lote da fortuna em Capricórnio, chamando na responsabilidade aqui, nessa busca dessa autoridade, dessa validação. Então, o quanto tem essa construção de novo, que a gente estava conversando sobre o compromisso com a sua missão, né? Então, trazer para a Terra esse seu conceito de sucesso, porque se a gente fica só divagando no plano das ideias, essa genialidade de aquário pode se perder. O ar a gente não pega, né? Então ele pode se dissipar e a gente não consegue trazer para que as pessoas enxerguem essa missão materializada. E se fica só na nossa mente, a gente não transborda o propósito. E lá na casa 6, aquele conglomerado também ali de Libra, né? Lua, Saturno, Júpiter, Plutão, já nos traz muito do exemplo que eu nem lembrava que eu tinha trazido esse exemplo aqui de mapa, mas do que eu falei, né? Porque a gente foi trabalhando casualmente no mesmo exemplo dos signos que estão aqui. Então, com exceção da parte da fortuna que eu tinha dado o exemplo de Leão, está em Capricórnio, mas aqui a Olha gente foi aqui a para Libra. Capricórnio. É, né? Então, essa energia de Libra que está aqui, se apresentando nessa casa, mostra o quanto todos aqueles assuntos que eu tinha trazido para vocês de equilíbrio, tanto estético como equilíbrio das emoções, das pessoas no local de trabalho, no dia a dia, se faz necessário, né? Aquele Plutãozinho ali na 6, já vou dar um outro spoilerzinho aqui, o quanto pode ser obsessivo com o trabalho, tá? Então, aqui o não ver limites dentro desse equilíbrio. Então, ele pede e precisa de certos limites que possam ser estruturados, mas lembram que a energia do Libra tem dificuldade, muitas vezes, de dar esse limite, de estabelecer, né, essas arestas aí, essas estruturas. Então, ele vai indo, atendendo o outro, fazendo para o outro, daqui a pouco, quando ele vê, tá exausto, né, tá morto lá já, mas para o outro ele sempre tem disposição, né. Esse mapa aqui, eu tô me coçando aqui, depois eu só vou avisar a cliente em off, ó, tem um bônus para ti lá na live do Diogo, vai lá.
Maravilha, Val. Então, assim já temos umas ideias boas. Eu acho que ainda não falamos foi do Norte-Norte. Será? É verdade, ótimo. O nó do norte, a gente precisa, já que o nó do sul veio de aquário, precisa desenvolver a energia do leão. E aqui eu gosto muito de trazer o seguinte exemplo, né? Quem vem de aquário veio trabalhando muito com o coletivo, com os grupos, muitas vezes se tornou a causa, a própria causa, não era nem de vestir a camiseta, virou a causa, já não sabia mais quem era, né? Então já vestia tudo. Então, o quanto é importante a gente, mais uma vez, com o exemplo que eu tinha trazido até do próprio Libra indo para o Áries, a individuação, essa energia de olhar para si. E esses signos de fogo, eles trazem muito, né, essa questão de a gente poder se empoderar, a gente poder ocupar o nosso espaço, ocupar o nosso lugar. E eu sempre digo que não adianta ocupar de qualquer jeito. Então, que a gente ocupe tendo clareza dessa direção e desse propósito. Então, estando ali em Leão, veio iluminar, mas veio iluminar também assuntos que são pertinentes à questão família, ancestralidade. Não quer dizer que essa pessoa não veio trabalhar, tá, gente? Pelo contrário, olha a casa 10 lá dela lotada, olha a casa 6 dela lotada. Ah, minha missão agora é ficar em casa. Não, pode trabalhar de casa? Até pode, daqui a pouco tá ali, aparecendo, inclusive ganhando visibilidade de dentro da própria casa. Com o aquário que rege tecnologia, pode estar indo para o mundo inteiro trabalhando no home office. Pode, poderia estar aqui, mas tem essa busca então por entender quem sou eu também, dentro dessa busca que foi tão vasta para tantos grupos, com tanto olhar para o coletivo. Agora eu preciso entender que eu preciso seguir o meu coração, que precisa ter paixão nessa minha missão, porque aqui senão a coisa não vai acontecer, não vai, tem que ter alegria, que são essas energias do leão, para eu poder transbordar tudo aquilo que eu vim compartilhar com o mundo. Que bonito. Maravilha, Val. Eu acho que deste mapa já falamos de tudo. Não sei se quer destacar mais alguma coisa, Val, ou por hoje, para este tópico da carreira, está bom. Eu acredito que para a gente dar esse gostinho aí do mapa já está de bom tamanho. Está maravilhoso. Eu queria aproveitar, a Val há pouco falou assim de uma forma muito rápida sobre a sua transição para a astrologia, mas eu gostaria de reiterar ou de reforçar esse tópico outra vez, Val, porque nós já falamos, não é, no back-office, em off, que realmente esta parte foi muito importante para si. Eu não sei se quer partilhar com quem está a ouvir esta tema da carreira, daquilo que a Val fazia antes, como é que transitou para a astrologia, porque muitas pessoas continuam a achar que os astrólogos são aquelas pessoas que começam desde os novos a achar que gostam da astrologia, que nascem numa família de astrólogos e depois são astrólogos. E isso realmente é uma ilusão para muitas pessoas, né? Não é verdade para muitas pessoas. Sim, com muito prazer, até porque eu sei que isso é importante para muita gente que está pensando numa transição, ou que já fez uma transição, ou para quem tem essa percepção, né, de que nascemos astrólogos. E certamente a gente já tem algum pezinho, né? Eu acredito sempre que a gente já veio estudando em outras vidas as estrelas, olhando para esse céu aí que a gente vai trazendo na nossa alma. Mas eu desde sempre fui uma apaixonada por astrologia. Mas eu comecei a minha carreira dentro da publicidade. Então eu me formei em comunicação social, fiz minha pós-graduação em marketing e atuei 15 anos no mercado corporativo. Então, quando eu Bom, pedi a minha demissão, que foi em 2013, eu era gestora de marketing de uma instituição financeira. Eu me preparei por mais ou menos um ano, até mais do que isso, porque eu já vinha fazendo muitas formações. Então eu fiz formações em inúmeros cursos, assim, fiz formação em coaching, fiz formação de astrologia, terapias florais, reiki, desenho humano, analista DISC, de inteligência emocional, depois estudei Tzolk'in, fui indo várias camadinhas, porque eu tenho minha lua em aquário, né, gente, então, assim, quem conhece um pouquinho sabe que é até aquela curiosidade doida que tem que estar sempre estudando e tudo mais. E eu comecei a juntar muitas camadas desses meus processos, fiz terapia por 20 anos, isso realmente, assim, foi uma terapia de regressão, né, a vidas passadas, então eu tive a oportunidade, inclusive, em uma delas, me ver estudando, estudando não, trabalhando como astrólogo, na que Índia, na giro. época, era astrologia védica, hoje eu não trabalho mais com a védica, tá.
Então, dentro desses meus quereres e dessas minhas buscas todas, também começou um despertar da minha mediunidade, que talvez eu nem tenha te contado também, Diogo, muito forte, foi algo muito intenso. Então eu comecei a conversar com quem não estava mais aqui, mesmo sem saber, e aí as coisas eu tive que começar a organizar, porque eu sou capricorniana, mesmo tendo, né, essa energia que eu já contei aqui um pouquinho dessa minha lua em aquário mais solta, e eu precisei entender, até para não ficar perdida dentro desse meu processo, como que eu organizava tudo isso. Então hoje para mim isso está muito claro, né, então não marquem comigo para conversar com quem já partiu, tá gente? Não faço esse tipo de serviço só para deixar bem organizada a coisa. Eu utilizo sim a minha intuição e essas aberturas para a espiritualidade para poder construir o processo. Então cada vez que eu acesso um mapa, uma forma que eu faço eu não olho o mapa antes de conversar com o cliente. Para muita gente pode parecer assim: "Meu Deus, como que ela não vai olhar o mapa? Então ela não está desmerecendo de forma alguma". Eu comecei a perceber, depois que eu fiz uma formação em registro acástico, que quando eu olhava antes eu me limitava, eu perdia parte da emoção. E quando eu olho o mapa, é como se eu me conectasse com todo aquele campo, a ponto de em algumas situações isso começou a acontecer até recentemente, assim, teve uma situação há 3 semanas atrás ou 4, eu abri o mapa da cliente e comecei a chorar. Isso até me assustou um pouco, porque, assim, eu sou sensível, mas também não é para tanto, né. E as lágrimas escorriam, assim, sem parar, eu pedi 1 minutinho de licença e tal, e depois eu perguntei: "Tu tá com alguma coisa trancada aí que precisa chorar?". "Tô". E aí, né, é como se eu conseguisse mesmo à distância senti muito, assim, até às vezes questões físicas inclusive, mesmo que É o muito meu foco interessante, seja carreira. Então muito interessante, Val. hã? É muito interessante, não estava a dizer, é muito interessante. Eu só gostaria de aproveitar esse gancho que a Val deu, porque às vezes há muitas pessoas que trazem a pergunta: mas o astrólogo usa cartas, mas o astrólogo é reikiano. E eu costumo brincar a trazer o exemplo, né? Nós somos profissionais, temos várias valências. Então há astrólogos que só são astrólogos. Há astrólogos que também são cartomantes, ou são tarólogos, ou só gostam de baralho cigano. Há astrólogos que são reikianos. Então são competências que cada profissional vai desenvolvendo, não é? Uma pessoa do marketing, há a pessoa do marketing digital, há o marketing de impresso, há o marketing, não é? Nós vamos ganhar de competências, copywriting. Dentro das profissões vamos desenvolvendo competências. Então há astrólogos que unem muitas coisas, há uns que são só específicos na astrologia. E isso não invalida nada, não é? Simplesmente são profissionais, como é o caso da Val, que foram adquirindo várias ferramentas, tal como eu também fui fazendo vários cursos, não só da astrologia, apesar de hoje em dia só praticar astrologia, mas isso não nos impede, como pessoas e curiosas, de aprender várias outras coisas. Então acho que o seu exemplo é maravilhoso e aproveitei para classificar isso. A astrologia, Uhum. mas pode viver com outras áreas. Sim, hoje eu posso dizer que eu me intitulo mentora de carreira, e eu utilizo inúmeras ferramentas dentro dos processos, inclusive a astrologia. E eu foco completamente dentro dessa questão da carreira, que foi o que me ajudou a relembrar a minha missão. Eu digo que eu sou uma Claro. buscadora de propósitos, e uma das leituras que mais inspirou a minha mudança, que por sinal foi bem desafiadora em função até da família ter dificuldade, até hoje um pouquinho de entender o porquê ou como, né, esse desenrolar da transição, que é o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Então quem quiser também se aprofundar, né, nesse propósito, nessas suas buscas aí, é um livro inspirador. E hoje 15 anos já, Diogo. 15 anos já nessa Ah, jornada. esse livro é magnífico e também já me ajudou muito. É super fininho para quem não encontra. Aqui em Portugal acho que é um homem em busca do sentido. E tu vais, é realmente um livro maravilhoso, lê super rápido, tem uma mensagem maravilhosa. Val, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, estar a par das suas mentorias, das suas propostas, qual é o seu Instagram? Que formações que partilha está a dar? Partilhe mais um pouco do seu trabalho, Val. Tá. O meu Instagram é @carreira.sentido. Eu sou mentora de carreira e me considero hoje uma especialista em direcionamento de carreira. Por que que eu falo direcionamento? Porque eu trabalho muito com transição também. Mas muitas mulheres me buscam
Meu trabalho é mais focado para mulheres, não quer dizer que eu não atendo os homens, mas é mais focado para mulheres maduras acima de 35 anos, é o meu público principal. E muitas vezes elas não vão sair das suas carreiras, porque elas já estão como gestoras ou coordenadoras em cargos mais sêniores, mas elas sabem que tem algo que está vazio, que precisa ser despertado dentro delas. Então eu sempre digo que não é sobre a mudança da carreira ou da cadeira ou do segmento em si, e sim como estamos ocupando essa cadeira. Porque as mudanças mais importantes e potentes vêm de dentro para fora. E às vezes a gente tem a ideia de que o problema é a empresa quando somos nós que não estamos nos valorizando, nos posicionando adequadamente, né? Estabelecendo os limites saudáveis para que a gente possa se realizar no ambiente que a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida. Então que possamos ser felizes com aquilo que a gente faz. Maravilha, Val. Então, já sabes, carreira no Instagram, carreira.sentido, vais encontrar lá a Val Vilgues, onde tu podes seguir esse. Eu acho que há uma mentoria que a Val, é assim, o seu cartão de visita, como é que se chama, Val? É, tem a sessão que eu chamo de inicial, que é o mapa da carreira, e a partir dali pode-se desenrolar para um upgrade na mentoria ou não, dependendo da busca de cada um. Porque para algumas situações o mapa da carreira vai ser o suficiente, e para outras pessoas que querem realmente mergulhar em camadas muito mais profundas, trabalhar padrões que limitam, situações, né, em que possa se olhar com mais verdade, mais aprofundamento, aí sim a gente pode considerar esse upgrade para mentoria. Que bom. Então já sabes, carreira.sentido, Instagram, vai lá, subscreve o Instagram da Val e deixa aqui nos comentários o que é que tu achaste? A tua casa 2, 6 e 10, nós estes nodais, que eu vou convidar a Val, a Lota Fortuna, a vir também comentar aqui, Com dar certeza. feedback, responder aos teus comentários, acho que vai ser maravilhoso. Subscreve o canal se não fizeste, deixa um like, envia o teu amigo, está naquele momento, será que eu vou, será que não vou, será que eu mudo, será que eu não mudo? Partilha com ele este episódio e pode ser que de repente ele perceba que existe uma ferramenta que se chama astrologia que lhe pode ajudar a trazer clareza. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.